Essa é a parte 3 do resumo de Kiseiju Sei no Kakuritsu, episódios 7, 8 e 9. O Shinichi conseguiu alcançar o parasita, porém não era quem ele estava esperando. Aí o Migi falou que aquele rapaz ainda tem um cérebro humano. Nessa hora o parasita apareceu, mas o Shinichi não estava acreditando. A verdade é que o parasita dominou da metade para baixo do rosto até a entrada do pescoço, algo parecido com o Shinichi e o Migi. Esse rapaz estava na beira de um penhasco querendo se matar, mas ele não teve coragem. Então o parasita pulou e conseguiu entrar no pescoço dele, fazendo eles caírem do penhasco. Não ia adiantar tomar o cérebro nessa condição, pois os dois iam morrer. Sendo assim, o parasita se fundiu ao corpo e encontrou uma maneira de respirar. O rapaz ficou aliviado em saber que existe outros na mesma situação que ele. O nome dele é Mamoru e o parasita se chama Parasita. A Maki não encontrou o Shinichi. Ele voltou pro hospital e contou pro Mamoru o que aconteceu com ele e o Migi. O Mamoru trabalha num restaurante da cidade. Se o parasita da mãe do Shinichi aparecer, ele vai avisar. O Shinichi ficou feliz em ter um aliado. Depois o Migi falou algumas coisas importantes, que agora o Shinichi é capaz de correr na velocidade de um atleta olímpico e saltar a mais de 3 metros de altura. Se o Migi se dividir em dois, cada parte tem a capacidade de pensar e falar, mas se ele se dividir em várias partes menores, a inteligência dele é reduzida ao ponto de não ser capaz de se unir de volta. Agora o Migi possui 70% do seu corpo original, o resto foi usado para curar o coração do Shinichi, mas o coração dele ficou tão forte que os fragmentos do Migi se espalharam pelo corpo através da corrente sanguínea. Os fragmentos são tão pequenos que o Migi não consegue juntá-los. O Shinichi ficou preocupado deles chegarem no cérebro, mas os fragmentos não têm consciência. Outra preocupação é dele não estar sentindo tanta emoção ao ponto de fazê-lo chorar em certas situações. Depois o Shinichi perguntou a Maki se ele parece uma pessoa normal, e ela respondeu que sim, mas às vezes ele fica com expressão horrível como se chorasse por dentro. A Maki foi embora e o Mamoru ligou falando que o parasita estava se aproximando dele. Então o Shinichi falou para ele correr para não ser morto, e assim o Mamoru correu em direção ao Shinichi, e ele também foi correndo em alta velocidade. O Mamoru parou de correr por causa do cansaço, mas como eles não tinham chance contra o outro parasita, eles iam fugir por outro caminho. O Migi falou que ia dormir, o máximo que ele pôde fazer foi deixar uma lâmina. O Mamoru saiu da floresta e chegou no penhasco, e outro parasita chegou logo em seguida. Dessa maneira começou o ataque, eles estavam conseguindo pelo menos se defender. O Mamoru não conseguia ajudar na luta, a respiração dele estava cansando o parasita. O outro parasita iniciou a segunda sequência de ataques, e dessa vez ele acertou o coração, fazendo o Mamoru cair do penhasco. O Shinichi apareceu e o parasita ficou surpreso por ele estar vivo, enquanto ele estava tremendo de nervosismo. O parasita atacou o Shinichi, mas ele desviou, ele estava conseguindo ver os movimentos das lâminas. O Shinichi ficou furioso ao ver o Mamoru morto e partiu pro ataque. Mesmo não sendo tão fácil, ele fez um corte no parasita, que não entendia como o Shinichi estava tão rápido. Ele atacou de novo, e dessa vez ele queria acertar do pescoço para cima. Ele estava se saindo bem até ver a marca no braço e lembrar de sua mãe, aí ele hesitou e quase foi morto. Nesse momento a cabeça do parasita foi cortada e o corpo caiu na água. O Mamoru ainda estava vivo. O parasita mudou o coração e os órgãos vitais dele de posição, e o parasita da mãe do Shinichi morreu. Mais tarde o Shinichi pegou suas coisas e foi com seu pai até o local em que sua mãe morreu. Ele perguntou se a mãe dele sofreu no pesadelo que o pai dele teve, e ele respondeu que não, foi tudo muito rápido. Com isso o Shinichi ficou aliviado e dormiu ali mesmo no chão. Após tudo isso ele voltou a frequentar a escola. A Tamiya estava conversando com outro parasita para ele ficar de olho no Shinichi, pois o Shinichi é um perigo para eles, mas também é importante para a adaptação futura dos parasitas. O Mitsu percebeu que a Kana está apaixonada pelo Shinichi, então os dois foram conversar num lugar afastado. O Mitsu queria saber se o Shinichi teve alguma coisa com a Kana, e ele respondeu que não. Aí ele já estava indo embora e o Mitsu tentou acertar vários golpes nele, mas ele desviou de todos, e por fim o Shinichi apenas jogou Mitsu no chão. A Satomi chegou e eles foram embora juntos. Ela percebeu que ele tá diferente, porém ele não falou o que aconteceu e disse que ainda é o mesmo. A Kana sentiu a presença do Shinichi, mas nem ela sabe como isso é possível, e a alegria dela não durou muito ao ver que a Satomi estava com ele. O Shinichi e o pai dele estavam pensando em contratar alguém para cuidar da casa, e principalmente fazer a comida. E outra vez ele ficou preocupado em não conseguir mais chorar, como se ele estivesse deixando de ser humano. Os sentidos do Shinichi ficaram mais aguçados. Se ele se concentrar, ele é capaz de ouvir conversas a vários metros de distância. Ele ouviu um cachorro e foi atrás dele. O cachorro foi atropelado e ia morrer em 10 minutos. Então o Shinichi o levou até um parque para ele morrer num lugar tranquilo. A Satomi falou quanto o Shinichi estava frio após voltar de viagem, e ele nem conversou a respeito disso. Aí o cachorro morreu e foi jogado na lixeira. A Satomi ficou chocada com essa atitude, e o Shinichi não entendeu porque ela ficou com pena
do cachorro. Afinal, ele já tinha morrido e não era mais um cachorro, e sim um monte de carne. Foi aí que ela teve certeza que o Shinichi não é mais o mesmo. O Mig também percebeu essa mudança e falou pro Shinichi que o que ele disse foi algo que o Mig diria. Ao perceber que ele fez besteira, o Shinichi enterrou o cachorro perto de uma árvore. Depois, na escola, o Mig sentiu a presença de um parasita que podia não ser um inimigo. Eles se encontraram na escada e o parasita se apresentou com o nome Hideo. Ele disse que deve fazer amizade com o Shinichi e o Mig. As turmas deles se misturaram na aula de educação física e o Shinichi se segurou para não bater o recorde mundial. Mas o Hideo correu bem rápido e chamou a atenção dos outros. O Shinichi perguntou se foi a Tamiya que mandou o Hideo para matá-lo. Aí ele disse que foi ela que o mandou, mas não para matar o Shinichi. Ele não tá comendo humanos. Na verdade, os parasitas estão tentando coexistir em sociedade com os humanos. O Mig acreditou parcialmente e falou pro Shinichi ir embora. Ele estava prestes a dormir e essa retirada foi uma precaução contra o Hideo. A Satomi se arrependeu do que disse pro Shinichi e ele estava pensando que não deve acreditar na coexistência, pois os parasitas são impiedosos. Ele fez uma expressão de muita raiva e a Satomi viu. Ela nem quis conversar com ele. A Kana confundiu Hideo com Shinichi, então ele arrastou para saber mais sobre os dois. Nessa hora o Shinichi apareceu e ela foi solta. Aí ele ameaçou o Hideo de morte se ele fizer alguma coisa com algum conhecido dele. O Hideo entendeu o recado e falou que não queria confrontá-lo. Ele também percebeu que o sinal do Mig estava mais fraco. A Kana viu a Satomi e aproveitou para provocar ciúmes. Ela apenas saiu sem dizer nada, complicou ainda mais a situação. A Kana falou sobre sentir a presença do Shinichi e ele disse que essa sensibilidade pode ser ondas emitidas por pessoas ruins e pediu para ela se afastar quando senti-las. O Hideo consegue mudar a aparência do rosto e estava à procura de uma mulher, dando a entender que ele mata pessoas. O pai do Shinichi estava cada vez pior e queria saber se o Shinichi era feito de aço, já que ele não demonstrou nenhuma fraqueza. Enquanto isso, o Hideo matou aquela garota, confirmando que ele mentiu pro Shinichi. No dia seguinte, o Hideo estava observando a Kana. O Mitsuru estava por perto e mais uma vez foi caçar briga. Os dois foram até um banheiro e nem deu tempo de conversar. O Hideo bateu no Mitsuru e falou que da próxima vez vai matá-lo. Aí mostra o resultado da prova de admissão, onde o Shinichi e a Satomi se conheceram. Ele estava lembrando desse momento quando a Satomi também apareceu, mas eles ainda não se entenderam. O Mig estava dormindo, então o Hideo fez um teste e enviou um forte sinal de agressividade para ver se ele ia reagir, coisa que não aconteceu. Essas duas garotas estão gostando do Hideo. A Yuko até desenhou o rosto dele. As autoridades sabem que os parasitas existem, mas eles não querem tornar público para não causar pânico na sociedade devido à falta de fontes. Pode haver milhares de parasitas no Japão. Eles fizeram um esboço e o pai do Shinichi confirmou que a aparência era essa. A Tamiya já sabe que eles correm perigo de serem caçados. A dúvida dela é qual a razão da existência de sua espécie. Aí um homem misterioso respondeu que é porque os humanos se tornaram nocivos à Terra e houve a necessidade de um neutralizador. E finalmente o pai do Shinichi conversou com ele sobre a morte de sua mãe, só que o Shinichi não falou do Mig. A Yuko viu o esboço do parasita e perguntou o que era aquilo. Seu irmão falou que é de uma investigação e que aquele monstro não é o suspeito. Depois ela estava andando e viu o Hideo sozinho. Ela ficou observando e viu ele ser atingido por uma bola de beisebol que fez um buraco na cabeça dele. O responsável pela bola chegou e ele falou que estava tudo bem. A Yuko ficou aterrorizada pensando que ele possa ter um rosto falso. O Shinichi tentou fazer as pazes com a Satomi, mas aí o Mig o interrompeu para falar que sentia agressividade vinda do Hideo. Ele estava cercado por 5 pessoas, incluindo o Mitsuru. Ia ser um massacre, então o Shinichi foi correndo para impedir. Os rapazes foram até um lugar onde não tinha mais ninguém. O Shinichi pulou mais de 3 metros de altura e chegou no local. Até o Hideo ficou impressionado. O Shinichi ficou furioso, mas o Hideo que era a vítima, então ele foi embora e o Shinichi assumiu o comando. Ele pediu para os outros não mexerem com o Hideo e queria conversar com o líder, porém o líder deles não quis conversa e partiu para a ofensiva, mas não adiantou. O Shinichi apertou a mão dele e ele foi embora com medo. A Satomi entregou a mochila pro Shinichi e o Hideo apareceu para saber o que aconteceu com os rapazes. Aí o Shinichi falou para ele sair e foi o que ele fez. A Satomi perguntou o que aconteceu e ele disse que o Hideo é problemático e o xingou. E mais uma vez a Satomi falou da mudança de comportamento. Como ele não falava a verdade, dessa vez ela ficou brava. Aí ele gritou para ela calar a boca e assim ela foi embora. O Mig falou que o Shinichi ficou mais forte, não como pessoa, mas sim como forma de vida. Agora ele tá raciocinando logicamente. A Yuko decidiu perseguir o Hideo e o viu mudando de aparência dentro de um beco. Ela ficou pensando que é impossível e lembrou do esboço que ela viu. Sendo assim, ela perguntou sobre aquele monstro. Seu irmão não sabe o que eles são, mas é comprovado que eles mudam de rosto, falam a língua humana, matam e comem pessoas. A Yuko não quis falar sobre o Hideo e achou melhor ir conversar com ele pessoalmente. Ela o chamou até uma sala e disse que não queria pensar que ele mata e come pessoas.
Caso ele faça isso, é pra ele ir embora sem dizer uma palavra. O Hideo mostrou quem ele realmente é, e logicamente a Yuko ficou morrendo de medo. Ele já estava pronto pra matá-la, e o Shinichi percebeu. E esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui. Agulho preto, nevo, city com machado. Foragem, pop, mal, eu uso bigolaro. Baby, coach uma vez e samba, baby, vai trago. Endo suprime, ouvem, tio velho. Attack on the floor.